Preste bem atenção no que eu vou te falar sobre o Salmo 23. É algo que você nunca ouviu falar a respeito desse salmo, e eu espero que você anote tudo o que eu vou te falar. O Salmo 23, verso de número 4, ele começa dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o texto, no verso de número 4, ele diz que existia um vale. Esse vale existe até hoje lá em Israel. E nos tempos de Davi, esse vale era muito perigoso, porque quando chegava a este vale, existia vários ladrões à espreita, querendo matar os pastores e tomar os seus rebanhos. Então, quando Davi escreve isso aqui, ele está dizendo que ele passaria com as suas ovelhas em lugares perigosos, mas mesmo assim, a ovelha não temia, porque a ovelha sabia que ele era capaz de proteger as suas ovelhas. Então, quando Davi escreve esse salmo, Davi está com um sentimento de ovelha e sabendo que o seu pastor, que era Deus, cuidava dele muito melhor do que ele cuidava das suas ovelhas. Então, independente do vale que Davi pudesse passar, ele não ia temer mal algum, porque se ele já sabia proteger as suas ovelhas, imagina o cuidado de Deus sobre a vida dele. É isso que Davi está dizendo. Ele usa dois elementos aqui que a gente precisa se atentar para ele, que é a vara e o cajado. Eu não sei se você sabe, mas os pastores em Israel utilizavam de algumas ferramentas para apacentar as ovelhas. Uma delas era o cajado e era a vara. A vara, ela servia para espantar os animais ferozes que queriam comer as ovelhas. Então esta vara que o texto diz é semelhante a uma vara de goiaba. É algo flexível, resistente, que quando o pastor balançava, fazia um barulho, de maneira que os animais ferozes corriam, porque aquela vara fazia doer quando o pastor ia proteger as suas ovelhas. Então os animais, os lobos, os chacais, as hienas, não gostavam de receber esta varada que o pastor dava nos lombos desses animais. Então eles corriam. Então o primeiro elemento era de proteção, que era a vara. Agora tem o outro, que é o cajado. O que o pastor fazia com o cajado? O cajado servia para orientar as ovelhas que o pastor estava presente. O cajado na Bíblia é símbolo de autoridade, é símbolo de proteção, é símbolo de cuidado, é símbolo de resgate. Então o que o pastor fazia? O pastor pegava o cajado, as ovelhas estavam em fila, o pastor ia batendo o cajado. Pof, pof, pof. De maneira que a ovelha ouvia este barulho e sabia que o pastor estava presente. E esse barulho fazia com que a ovelha caminhasse em linha reta. O terceiro elemento que o pastor utilizava para guiar as suas ovelhas era uma funda. Porque, imagina, eles estavam em uma montanha íngreme e estreita. As ovelhas poderiam cair em um precipício. O que o pastor fazia? Quando ele observava que uma ovelha estava querendo fugir do caminho, ele pegava a pedra, colocava na funda, rodava e lançava a pedra, e a pedra caía exatamente do lado da ovelha. E ela é sensível, ela é medrosa. Então quando ela ouvia o barulho, ela voltava para o lugar de novo. Então às vezes, Deus vai fazer algumas pedras caírem do nosso lado para a gente voltar para o lugar de origem. Então perceba, o primeiro elemento era a vara, o segundo elemento era o cajado, o terceiro elemento era a funda e o quarto elemento era a flauta. Os pastores no Oriente Médio utilizavam flautas para que quando a ovelha estivesse tensa, eles tocavam flauta e a ovelha ia se acalmando, ia gerando tranquilidade na ovelha. Então todas as vezes que o pastor sabia que eles iam passar por um lugar difícil, um lugar que gerava risco, eles tranquilizavam as suas ovelhas tocando flauta. Agora deixa eu te dar um outro detalhe sobre o cajado que você não sabia. Quando existe no seu rebanho uma ovelha rebelde que toda hora foge, sabe o que ele faz? Ele pega o cajado e quebra a pata dessa ovelha. Isso aconteceu lá em Israel recentemente. Um grupo de turistas foi pra lá e aí eles viram essa cena e alguns deles ficaram indignados e foram perguntar. O intérprete perguntou pro rapaz que fez isso e ele disse assim: olha, isso dói mais em nós do que nela. Mas isso que eu estou fazendo, ela nunca mais vai fugir. Sabe o que eles faziam quando quebrava a pata das suas ovelhas? Eles pegavam essa ovelha com a pata quebrada, colocavam no seu ombro e o calor do corpo do pastor ia fazendo a ovelha ser cicatrizada. E ela andava dia após dia com o pastor até ser curada completamente. E quando essa ovelha era restaurada, que ele soltava ela no rebanho, nunca mais ela fugia. Então o cajado também é um símbolo de correção, porque Deus corrige
o filho a quem ama. Percebe como o Salmo 23 é algo profundo? Existem várias coisas que eu poderia falar, mas por conta do tempo não dá para falar. Então espero que você tenha entendido esse texto. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, comenta aqui o que você achou, salva para você não perder esse vídeo, e se você não me segue, já me segue agora para mais vídeos como esse. Deus abençoe você, sua família e sua casa. Até o próximo vídeo.